Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar sobre o notebook Acer, é um Aspire 3. O modelo dele é um A315-42G R5C7. Bem, falando um pouco aí das especificações do notebook, né? Como você pode ver na caixa, ele vem aí com o Windows 10 Home, ele vem aí com um Ryzen 5 3500U, é um processador até que razoável, vale a pena. A tela dele é uma tela LCD, no caso ela é de 15.6 polegadas, ela não é uma tela Full HD, ela é só HD. Ele vem aí com uma placa integrada, uma Radeon Vega 8, né, da AMD. No caso, a memória dele é 8 GB DDR4, ele vem com um armazenamento HD de 1 TB. No caso, a câmera dele de 0,3 megapixels com um microfone, que é uma péssima câmera, meu Jesus. Uma câmera muito ruim. A bateria dele aí é de 36 WH, uma Li-ion Battery. O sistema operacional Windows 10, Ryzen, tela, é a mesma coisa, tá repetindo só as informações, mas como vocês podem ver é isso. E ele também não tá mostrando aqui, mas ele tem um processador, ele tem uma placa de vídeo dedicada, que é uma 540X, uma placa de vídeo dedicada aí, que dá até para rodar alguns jogos. Falando sobre o notebook em si, vou mostrar um pouco mais, né? Deixa eu mostrar aqui as entradas que ele tem. Bem, desse lado aqui, ele só conta com essa entrada aqui, uma entrada USB normal de 2.0. Vamos lá. Na parte da frente ele não conta aí com nenhuma entrada. Nesta parte aqui, ele conta com a entrada do carregador, a entrada aí RJ45, entrada de internet normal, uma entrada HDMI, uma entrada aí para o USB 2.0 e uma 3.0, e aqui a entrada de fone normal. Bem, aqui na parte de cima ele conta aí com dois LEDs. Esse LED é um para quando ele liga, ele fica azul, e quando ele está fora da tomada, o outro LED ele é laranja. Quando ele está carregando, no caso, ele é laranja, e quando ele está 100% carregado, os dois LEDs ficam azuis. No caso, ele tem aqui também essa saída de ar dele. Bem, na parte traseira, como vocês podem ver, né? Ele é totalmente parafusado, ele tem aqui os parafusos dele normal. Isso daqui e aqui são os alto-falantes dele. Bem, para caso você queira abrir ele para trocar alguma peça, realmente teria que remover toda a carcaça na tampa aqui, né, para poder mudar. Ou seja, se você quiser trocar uma HD, ou se você quiser colocar mais memória, aqui você ainda consegue ver um pouco aí dentro do notebook, né, referente à ventilação e tudo mais. Aqui é uma ventoinha, aqui tem os heat pipe, né, o dissipador de calor. Bem, aqui atrás é só isso mesmo, eu não cheguei a abrir ele e nem pretendo no momento, mas mais pra frente eu acredito que eu ainda vou colocar um SSD, ele tem entrada para SSD M2 e M2. E também dá para colocar mais memória RAM, ele vem com 8, mas se eu não me engano é expansível até 16 GB. Falando um pouco mais sobre o notebook, aqui em cima ele não é fosco, tá? Quando você toca, fica a marca, vocês podem, acreditar que vocês conseguem ver aí, como vocês podem ver no vídeo, a marca fica, e é horrível, toda hora ele fica com muitas e muitas marcas. Bem, vamos lá, eu vou abrir aqui o notebook. Bem, essa é a aparência dele, é um notebook até aqui bonitinho, não tem nada demais. Aqui, né, como eu disse antes, é referente ao processador e à placa de vídeo dedicada. Aqui tem mais algumas coisas sobre o notebook e tudo mais, aqui sobre o Wi-Fi, aqui, bem, alguns detalhes. Falando um pouco sobre o touchpad dele. O touchpad é um touchpad aceitável, ele responde bem, ele é bem sensível, quando você toca assim, ele já é bem perceptível. Você pode configurar o clique dele aqui embaixo, e ele tem várias funções, como demonstra aqui, você pode utilizar 2 dedos ou até mais para fazer algumas coisas. Falando sobre o teclado dele,
O teclado dele é um teclado normal, nada demais, é um teclado ABTN2, padrão brasileiro, né, com C cedilha e tudo mais. Bem, o que eu não gostei muito no teclado, o F, no caso os Fs, né, F1, 2, 3 e assim por diante, você tem que apertar o Function e aí aperta o F. Eu preferia que fosse o contrário, porque esse botão Z, no caso quando você aperta, né, ele desliga a tela, e o que acontece é, às vezes eu tô aqui mexendo e eu bato nesse botão e ele simplesmente apaga tudo. Ou seja, eu tenho que ligar a tela de novo, às vezes me atrapalha, principalmente quando eu tô jogando. Esse notebook dá pra jogar até algumas coisas. E se fosse ao contrário, pelo menos os Fs estariam no lugar normal, e para você utilizar alguma coisa, era só você apertar o Function e usar as outras funções, no caso, né? Como vocês podem ver. Mas tirando isso, o teclado dele é um teclado bem gostoso de digitar. Eu, pelo menos, particularmente gostei bastante. Ele vem aí com o teclado numérico, a parte aqui também, um pouquinho mais pro lado. Tem os números normais. E ainda tem aqui, para quem prefere. Eu, particularmente, prefiro. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco da tela. A tela dele, né, como eu disse antes, não é uma tela Full HD, estava descrito lá na caixa, é uma tela HD, a resolução de 1366 por 768. É uma tela com muita distorção, às vezes qualquer movimento que você faz, se você estiver mexendo deitado na cama, por exemplo, se você mexer um pouquinho, você já vê que as cores já mudam um pouco, você tem que ficar regulando a tela, no caso, né, assim. Mas vamos lá, eu vou ligar o notebook para vocês verem. Aqui, como eu disse, os dois LEDs dele. Aqui, como eu apertei o botão de ligar, ele acabou de ligar o LED. Esse é o tempo que ele demora aí para iniciar. Vamos lá. Bem, aparece o logo da Acer, bonitinho. Ele não demora muito para iniciar até. Ele demora um pouco para carregar os programas. Eu acho que ele inicia rápido, mas ele demora bastante até para carregar os programas. Ó, já está aí na tela de início. Vamos lá. Vou colocar assim aqui. Enfim, ele já entrou e tudo mais. Aqui na barra de tarefas, ele tem alguns programas que estão sendo carregados no momento. Deixa eu mostrar. Enfim, ele vai carregar. Até agora ele só carregou 2, mas aqui são os padrões normais. Mas eu coloquei mais coisas para iniciar junto com o Windows. Bem, falando sobre a tela, como eu disse, né, tem distorção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Só... Pera aí. Bem, a luz não tá ajudando muito, né? Mas enfim. Esse é um dos programas que eu uso, pois a placa de vídeo dedicada dele eu não consegui achar manualmente. Ou seja, eu tive que usar um programa para conseguir acessar ela. Quando você utiliza ele normal, ele fica apenas com a placa de vídeo integrada do processador. Aí quando você quer jogar um pouquinho, se quiser um pouquinho mais de desempenho, você vai ter que utilizar mesmo a placa de vídeo dedicada. Não tá pegando muito bem, mas... bem, dá pra ver um pouco aí a distorção, né? Vamos lá, quando você mexe aqui, fica bem melhor a imagem. Você precisa achar uma posição certa. Como eu disse, né, eu uso um programa aí externo, no caso, né, não vem direto com o notebook, é esse programa aqui. No caso é o Tech Power Up, o GPU-Z. E ele me dá a opção de mexer na placa que eu quero usar. Ou seja, eu posso colocar aqui a placa que vem direto do processador, que na verdade vai vir essa aqui para você utilizar normalmente, e tem essa aqui que é a placa de vídeo dedicada. Eu deixo essa porque eu gosto de utilizar para alguns jogos de vez em quando. Eu não jogo muito no notebook, eu prefiro jogar no meu computador gamer, né, no caso, né? Tá aqui, não dá pra ver muito bem, mas enfim. Vamos lá. Falando sobre as especificações dele, né? Aqui dá pra você ver um pouquinho mais. Enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes.
sobre o notebook em si, ele é um notebook bom. A bateria dele, como eu disse, lá no site estava descrito que durava muito mais. Aqui eu tô com, vamos lá, 96%. Tá dizendo que vai durar 2 horas e 40, mas eu mexendo normal, sem entrar em jogos nem nada, dura menos. Vai durar em torno aí de umas 2 horas e 20 mais ou menos. Eu já mexi algumas vezes e é basicamente isso, o que dura de bateria. Você pode mudar para configurar ele, né, para economizar mais bateria e tudo mais. Você vai nas opções de energia. Eu deixo no desempenho máximo, até porque eu gosto quando o notebook ele tem o seu desempenho máximo para trabalhar nas coisas. Eu comprei o notebook pensando mais em estudo mesmo, porque eu tinha acabado de começar a faculdade, então eu precisava de um notebook para poder utilizar, levar para tudo quanto é lugar. Ajuda bastante. Aqui é a câmera dele. A câmera dele é horrível, horrível. Eu fui utilizar ela e eu fiquei, meu Deus do céu, que porcaria de câmera. Enfim, não utilizo câmera basicamente no notebook. Qualquer coisa eu uso muito mais no celular. Mas, meu Deus, caso você vá utilizar, saiba que é uma porcaria. Aqui tem o logo da Acer, né? Coisinha besta. E ele tem escrito Aspire aqui. Mas... não vai dar pra ver, mas ele tem escrito Aspire ali em cima. Bem, vamos lá. Falando um pouco mais, aqui eu tenho um programa que é o CoreTemp. Ele, né, esse programa, ele serve aí pra você medir a temperatura dele. No caso, né, olha, aqui tá dizendo que ele chegou na mínima de 39 e na máxima de 61. E aqui ele fica atualizando, sempre alterando, que está mostrando aí a temperatura do processador. O que eu posso dizer? É um notebook que aquece muito. Ele aquece bastante, principalmente quando você coloca algum jogo, até mesmo um jogo bem simples, um jogo indie, mais ou menos como Hollow Knight. Um jogo indie aí como Hollow Knight é um jogo que não é muito pesado e mesmo assim ele não sofre para rodar, mas ele aquece bastante. E isso é muito ruim, porque um notebook que aquece muito, eu coloquei no CoreTemp, eu configurei ele para quando atingir 70 graus, ele começar a utilizar ele usar mais energia, né, para fazer o notebook se resfriar. Eu recomendo realmente que tenha algo como esse programa para poder fazer o notebook se resfriar, pois ele aquece bastante. Eu já cheguei a bater 95 graus. Eu acho que é uma temperatura muito elevada. Ele não fica nessa temperatura, mas ele vai alterando. Aí ele já chegou a essa temperatura. Não recomendo que o notebook fique que o calor dele fique tão acima assim. Eu acredito que até uns 60 graus ainda dá pra relevar um pouco. Pra mim, o normal mesmo seria em torno de uns 40, que é como ele está agora. Mas ele não tá fazendo nada. Sobre o touchpad, ele, como eu disse, é um touchpad muito bom. Eu, pelo menos, gostei bastante. Ele é bem sensível, tipo, na hora que eu toco assim, bem de leve, ele já mexe. Eu tô tocando bem de levinho. E ele já reconhece tudo certinho. Aí você consegue, ele tem opção com você bate com os 2 dedos, ele te dá aquilo pra você ir nas configurações e tudo mais. Recomendo, eu acho assim, o touchpad eu recomendaria, se fosse pra tivesse alguma recomendação, ele seria recomendado. Bem, falando agora um pouco do preço do notebook, eu paguei nesse notebook R$ 2.400. 2.376 para ser mais específico. E o preço normal dele é em torno de, se eu não me engano, estava em torno de 690 ou 790 no próprio site da Acer. Como eu paguei à vista, ele saiu com um desconto e ficou um pouquinho mais barato. Eu acho que para quem for pegar um notebook e estiver procurando um notebook que tem um desempenho bom, porque esse notebook, pelo processador dele, ele tem 4 núcleos, ou seja, ele já é um processadorzinho um pouquinho melhor, e ainda tem uma placa dedicada, né, onde você pode até rodar alguns jogos e tudo mais. Ele vale muito a pena. Não achei ele tão caro. Eu achei ele, na verdade, um preço bem justo comparado com muitos outros notebooks que eu tinha pesquisado. Ele oferece bastante
pelo um preço bem razoável até. Tinha notebook que oferecia menos que ele, tava custando aí na casa dos 3 mil reais. Então eu ainda acho que esse notebook vale muito a pena. Os defeitos que eu aponto dele, principalmente aí, é o fato dele aquecer muito. E no site ele disse que demorava muito mais a bateria, mas né, demora bem menos. Ou seja, você vai sempre estar precisando aí de estar com o carregador por perto, porque senão ele pode descarregar e você ficar na mão, caso você leve ele para algum lugar. Mas, no geral, o notebook em si é um notebook bom. Eu não tenho muito o que reclamar, eu estou usando ele há uns 15, 20 dias já. E, particularmente, eu recomendo. É um notebook bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu posso fazer também vídeos sobre como ele rodando jogos, como ele se porta nas configurações e tudo mais. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários e eu faço uns vídeos para mostrar referente à potência e tudo mais. Bem, é isso. Muito obrigado, hein?